Olá, queridos alunos! Seja bem-vindo a mais uma aula de História com o tema Trabalho e Trabalhadores nos dias de hoje, do capítulo 6, do módulo 3. Vamos pegar o livro Trilhas, da página 256 a 265. Vamos lá, crianças? Atualmente, os trabalhadores têm direitos garantidos por lei. Esses direitos foram conquistados por meio da luta de muitas pessoas ao longo da história. Assim, é muito importante que os trabalhadores se mantenham unidos para defender esses direitos e fazer que eles sejam respeitados. Então, gostaria que vocês observassem o que vocês enxergam aí nessa fotografia, nessa imagem. Observe a fotografia e depois faça uma descrição dela. Já observaram? O que vocês vejam nessa fotografia? Pensem bem. Bom, na fotografia podemos identificar um grupo de professores em uma manifestação, não é mesmo? O que as pessoas estão reivindicando nessa manifestação? Leiam aí nos cartazes que vão dar uma dica. Bom, as pessoas elas estão reivindicando melhores condições de trabalho. E qual a importância dessa manifestação para os trabalhadores retratados? O que vocês acham? Bom, a manifestação é importante porque é um meio de lutar pela melhoria de suas condições de trabalho. Por diversos grupos de sociedade, eles podem se manifestar e demonstrar sua insatisfação. Observe nessa placa vermelha, professores da rede estadual em greve por salário, emprego e condições de trabalho. Ou seja, esses professores estão insatisfeitos com os salários deles, com as condições de trabalho. Então, eles foram às ruas, reivindicar melhorias. Vamos para o próximo slide? Vamos falar sobre os trabalhadores e seus direitos. Atualmente, muitos trabalhadores podem desempenhar suas atividades com segurança e em um ambiente adequado, que não comprometa sua saúde, além de ter vários direitos garantidos. Mas para que isso acontecesse, foram necessárias muitas lutas por parte dos trabalhadores ao longo da história. Vamos observar a fotografia a seguir. Estão observando? Então, alunos, no começo do século XX, os trabalhadores brasileiros não tinham nenhum direito garantido por lei. As condições de trabalho eram péssimas, os salários eram baixos, a jornada de trabalho era longa, de 12 a 16 horas por dia, e os empregadores muitas vezes usavam os castigos corporais para disciplinar os empregados. Aí temos aqui duas questões para nós comentarmos. Que elemento da fotografia indica que ela retrata uma manifestação? Vocês observaram na manifestação há várias pessoas em volta de uma mulher, não é mesmo? Então, essa questão 1, a imagem retrata uma aglomeração de pessoas que prestam atenção numa mulher que está fazendo um discurso. Em sua opinião, qual foi a contribuição de iniciativa como essa para os trabalhadores da atualidade? O que vocês acham? Eles fizeram essa aglomeração, essa manifestação? Em sua opinião, qual foi a contribuição? Bom, então foi por causa dessas mobilizações, muitos trabalhadores garantiram os direitos que foram conquistados no dia de hoje, não é mesmo? Então, eles tiveram várias lutas para poder conseguir esses direitos que nós temos no dia de hoje, que nós vamos falar mais adiante. Então, muitos dos direitos trabalhistas que existem na atualidade foram conquistados principalmente por causa de mobilizações como a retratada na fotografia. Vamos agora apresentar uma dessas conquistas. É a carteira de trabalho. Mas vocês já viram esse documento alguma vez? Observe como é que é a carteira de trabalho de Geórgia. Aí temos aqui 3 questões para nós comentarmos. Qual é o cargo de Geórgia, que Geórgia ocupa? Vocês vão ler nessa carteira qual é o cargo dela. Isso mesmo, vendedora, parabéns, estão antenados. E qual é o nome do empregador? Vocês vão procurar o nome do empregador. Isso mesmo, Center Modas Confecções. Acertaram.
O que você sabe sobre a importância da carteira de trabalho? Comente com os colegas. Você sabe alguma coisa? Qual é a importância da carteira de trabalho para nós hoje? Bom, a carteira de trabalho, alunos, trata-se de um documento muito importante, pois nele fica registrada as informações de contratação dos trabalhadores. E de acordo com a lei, toda pessoa contratada para trabalhar deve ser obrigatoriamente registrada na carteira de trabalho. Documento mostrado acima, esse que nós acabamos de ver. Esse documento foi criado no ano de 1943 por Getúlio Vargas, presidente do Brasil na época, e garantiu diversos direitos aos trabalhadores. Vamos falar agora sobre também uma outra conquista, né? A CLT. Então, a carteira de trabalho, ela foi instituída por meio de um conjunto de leis trabalhistas chamado Consolidação das Leis do Trabalho, que é CLT. Além da criação desse documento, a CLT garantiu outros direitos importantes para os trabalhadores. Veja, a seguir alguns desses direitos. Então, vamos ver agora quais são esses direitos que no passado nós não tínhamos e que nós já adquirimos até nos dias de hoje, que foi jornada de trabalho de 8 horas diárias, férias anuais remuneradas, salário mínimo, pagamento de horas extras, descanso semanal remunerado, licença maternidade. Esses direitos instituídos pela CLT são garantidos a todos os trabalhadores registrados até nos dias atuais, vocês sabiam? E o que é férias anuais remuneradas, alunos? Então, é justamente quando a pessoa vai ficar de férias e ela fica recebendo, ficando em casa. O pagamento dela sai, porque ela ganhou esse direito. Antigamente, na jornada de trabalho de 8 horas, não era possível, era de 12 a 16 horas. Agora, ele já tem a nova lei na CLT que diz que o trabalhador ele tem que trabalhar 8 horas diárias. E ele também passou a ganhar o salário mínimo, porque no passado, alunos, a pessoa muitas vezes era explorada, né? Vocês lembram da escravidão? Os escravos trabalhavam de graça, então agora, por lei, tem que ganhar um salário mínimo, que atualmente, se eu não me engano, é R$ 1.048 por mês. Pagamento de hora extra, muitas vezes o cidadão trabalhava até tarde e não ganhava hora extra. Agora, pela lei da CLT, ele tem que ganhar hora extra. E o descanso semanal remunerado é o sábado e domingo. Muitas empresas trabalham de segunda a sexta, sábado e domingo o cidadão fica em casa, mas assim mesmo ele passa a ganhar o seu direito remunerado. E a licença maternidade, no passado, as mães tinham um bebê e não tinham direito, então elas passaram a ganhar, quando elas ficam grávidas, elas ficam mais ou menos 6 meses em casa e ficam recebendo essa licença maternidade. Ela fica recebendo o dinheiro, que é justamente no momento em que ela mais precisa, né, para comprar o leite do bebê, da alimentação, etc. Agora eu faço uma pergunta para vocês, alunos. Vocês já tinham ouvido falar sobre esses direitos citados acima? Pelo menos um ou dois? Acredito que sim, né? Esse direito, alunos, foi adquirido por causa das lutas de grandes pessoas no passado. Vamos falar sobre um pouquinho de justiça social. A justiça social pode ser conquistada por meio de mobilização de trabalhadores em defesa de seus direitos. É importante também que os governantes tomem iniciativas para melhorar a vida das pessoas menos favorecidas, promovendo maior igualdade de oportunidades. Então, vamos agora para o próximo slide. Aqui nós vamos fazer uma atividade básica, né? Leia o texto a seguir e depois responda as questões. Artigo 13. A carteira de trabalho é obrigatória para o exercício de qualquer emprego. Artigo 76. Salário mínimo é pago diretamente pelo empregador a todo trabalhador, inclusive o trabalhador rural, sem distinção de sexo, por dia normal de serviço e capaz de satisfazer as suas necessidades normais de alimentação, habitação, vestuário, higiene e transporte. Aí temos aqui a letra A e letra B. Letra A. Qual é o assunto tratado no texto acima? De que maneira você chegou a essa conclusão?
Então, você vai reler, né, e vai descobrir de que se trata o assunto acima. Letra B. De acordo com o texto, a quem deve ser pago o salário mínimo? Também está escrito aí, acabamos de ler. Na questão 2, você vai formar um grupo com mais de 3 colegas. Nesse caso, você vai fazer individual, porque nós estamos na aula em casa, né? E vocês vão ler novamente os assuntos abordados na página 258 a 260 e escrevam no seu caderno um texto sobre a mobilização dos trabalhadores e a conquista dos direitos trabalhistas ao longo dos anos. Fácil, né? Tenho certeza que vocês são capazes. Vamos falar agora sobre a importância do trabalho no dia a dia. Mas para que nós possamos falar sobre a importância do trabalho do dia a dia, pergunto a vocês, e o que é trabalho? Bom, trabalho, alunos, são atividades exercidas pelos seres humanos com o objetivo de transformar ou obter algo. O trabalho ele é muito importante para o cotidiano familiar. Em troca de trabalho que realizam, as pessoas recebem um pagamento em dinheiro. E é com esse dinheiro que elas podem suprir suas necessidades básicas. Veja aqui alguns exemplos que temos aqui. Com o dinheiro que recebem por seu trabalho, as pessoas podem comprar itens necessários à sua alimentação. Na fotografia, ao lado, pessoas compram produtos em uma feira. Temos também aqui pessoas, né, comprando remédios na farmácia, que geralmente as pessoas ficam doentes, né, e precisam do medicamento. Então, vamos para a próxima página para ver mais exemplos. Temos aqui também, além disso, consegue comprar produtos que necessitam, como peça do vestuário. Na fotografia, pessoas observam roupa em uma loja. Ou seja, para ela comprar esse produto, ela tem que ter o dinheiro que veio fruto do seu trabalho. Temos também aqui, na outra fotografia, uma pessoa, né, uma família que está aqui próximo da sua casa, né, uma família em sua moradia. E aí as fotografias dessas páginas retratam pessoas que por ter um trabalho conseguem ter acesso a algumas de suas necessidades, como alimentação, saúde e vestuário. Aí tem uma pergunta: o que acontece com as pessoas quando elas não conseguem um trabalho? Reflita sobre isso e converse com os colegas. Nesse caso, você vai conversar com a sua mãe, com o seu responsável, tá bom? O que vocês acham? O que acontece com as pessoas quando elas não conseguem um trabalho? Reflita. Bom, sem um trabalho se torna muito difícil para as pessoas suprir suas necessidades básicas, não é mesmo, aluno? Como saúde, alimentação, lazer e vestuário, não é mesmo? O trabalho ele é muito importante, alunos, para o cotidiano familiar. Eu tenho aqui alguns exemplos de necessidades diárias que são supridas graças ao trabalho de pais ou dos adultos responsáveis. Por exemplo, com o dinheiro que os pais de vocês recebem do trabalho deles, eles podem pagar o fornecimento de água, o fornecimento de luz, da internet, que nesse caso de pandemia, nesse tempo de pandemia, vocês estão usando muito a internet, não é mesmo? Para você poder fazer as atividades das escolas, compras dos materiais escolares de vocês, compras de brinquedos, momentos de lazer, não é mesmo? Passear no shopping, ir para uma festinha, isso quando tem a pandemia, não é mesmo? Entre outros. Então, o dinheiro ele serve para muitas coisas, então é super importante, não é mesmo? Agora nós vamos falar de um assunto que é um dos problemas mais graves, que até então ainda não foi descoberto algumas maneiras para sanar 100% esse problema. É o problema do desemprego. Bom, alunos, embora os trabalhadores tenham conquistado vários direitos ao longo dos anos, há muitas pessoas em situação de desemprego que encontram dificuldades para se alimentar, vestir-se e cuidar de sua saúde. Para conseguir dinheiro, muitas delas passam a realizar trabalhos informais, ou seja, sem um registro da carteira de trabalho. Mas o que são trabalhos informais?
Bom, alunos, são os trabalhos, são as pessoas, né, que trabalham por conta própria, sem registro na carteira de trabalho. Embora alguns profissionais preferem trabalhar informalmente, muitos deles trabalham por conta própria por necessidade, não porque eles não querem. É a razão por causa do desemprego, né? Eles começaram a trabalhar informalmente, sem registro em carteira, porque eles ficaram desempregados e como eles teriam que alimentar a família, né, eles começaram a arranjar uma outra fonte de renda. E as pessoas que trabalham informal, muitas vezes, abrem mão de ter seus direitos garantidos. Vocês já viram aquelas pessoas vendendo na rua banana, vendendo frutas, verduras? Essas pessoas, elas estão trabalhando informalmente. Elas não têm carteira registrada, né? Então, elas perdem o direito. E aí nós temos uma perguntinha aqui na questão 2. Sem um registro de carteira, os trabalhadores ficam sem acesso a diversos direitos. Liste alguns desses direitos abaixo. Vamos fazer juntos? E aí, vocês lembraram quais são esses direitos? Nós já falamos nas páginas anteriores, nos slides anteriores. Então, dentre esses direitos, nós temos que os trabalhadores ficam sem acesso a diversos direitos. Eles perdem o 13º salário, férias remuneradas, descanso semanal remunerado, salário mínimo, jornada de 8 horas de trabalho, entre outros. Então, eles perdem esses direitos quando eles trabalham informalmente. E muitas pessoas adotam o trabalho informal de maneira voluntária, pois eles preferem maior autonomia. E muitos deles preferem trabalhar informalmente e ganham muitas vezes salários maiores até de alguém que trabalha de carteira assinada. Vamos agora conhecer um pouquinho sobre o trabalho voluntário? Você sabia que existem muitas pessoas que se dedicam a trabalho sem receber pagamentos? Essas pessoas realizam trabalhos voluntários, ou seja, elas participam de projetos que têm como objetivo melhorar a sociedade. O trabalho voluntário pode ser realizado para defender o meio ambiente ou para ajudar pessoas que não têm acesso à saúde, à educação, à alimentação e à cultura. Por exemplo, né? Você conhece alguém que realiza trabalho voluntário? Se conhece, conte aí para os seus familiares. Eu, por exemplo, eu conheço pessoas que trabalham na igreja, eles vão lá fazer a limpeza da igreja, vão ajudar o padre, e eles não ganham nada em troca, eles dão aquele trabalho dele, a mão de obra dele, por puro prazer, porque quer ajudar realmente o próximo. Agora, alunos, vamos colocar em prática o que aprendemos? Vamos fazer essa atividade. Questão 1. Utilizando as palavras abaixo, escrevam uma legenda para a fotografia apresentada na sequência. Observe aí essa imagem. Tem uma família, né, na sua hora de lazer. Então, tem 3 frases, tem 3 palavras: trabalho, lazer, qualidade de vida. Você vai formar, né, vai utilizar essas palavras e vai escrever uma legenda para isso aí que você está vendo, para essa imagem, tá bom? Eu sei que vocês são capazes e vão sair muito bem. Questão 2. Assinale as frases corretas. Depois reescreva a uma frase com informação errada, corrigindo-as. Como assim, professor? Não entendi a pergunta. Olha só, você vai assinalar, você vai ler primeiro e você vai assinalar qual é que está errada e depois você vai reescrever a frase com a informação errada, que estava errada, você vai corrigir qual é a certa, você vai escrever ali embaixo. Na letra A, o registro na carteira de trabalho garante muitos direitos ao trabalhador, como salário mínimo e férias remuneradas. Está correto? Então você não assinala. A pessoa que trabalha de maneira informal pode ter acesso ao 13º salário e às férias anuais remuneradas. Está correto ou está errado? Se tiver errado, você marca um X e vai reescrevê-la correta. Letra C. O trabalho voluntário pode ajudar muitas pessoas que não têm acesso à saúde, à educação e à cultura, por exemplo. Está correto ou está errado? Então, você só vai assinalar uma questão e vai reescrever ela corretamente. Entenderam?
Então, assim terminamos mais uma parte sobre o trabalho e trabalhadores dos dias de hoje. Espero vocês na próxima aula, espero que tenham gostado. E na próxima aula vamos dar continuidade do capítulo 6, módulo 6 do livro Trilhas. Muito obrigado pela atenção de vocês. Tchau, tchau!